Amém. Muito bem. Queremos nesse momento, se você estiver na sua sala, nos acompanhando, nos assistindo, ou mesmo no seu automóvel, nos ouvindo, em algum aposento que você está, compartilhe comigo nesse momento, leitura da Palavra de Deus, na carta em que o apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo, no capítulo de número 2, e alguns versículos vamos ler da Palavra de Deus, as Santas Escrituras. Capítulo 2, versículo 1, a Palavra de Deus assim nos ensina. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Muito bem, palavra de Deus de suma importância em nossas vidas, onde o apóstolo Paulo, ele direciona esta segunda epístola a quem ele considerava como seu verdadeiro filho na fé, Timóteo, aonde ele traz a alusão de o tratá-lo como um filho, a esse jovem pregador, esse jovem obreiro, esse jovem pastor, que tinha uma missão muito forte de levar o ide glorioso da palavra de Deus. E Paulo inicia este capítulo 2 fazendo uma alusão acerca de que ele tinha que passar, ou que ele passaria por algumas dificuldades. E é tão interessante esse capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo, que Paulo, ele revela várias verdades e ele faz comparações, ele traz alusões acerca de alguns personagens. No capítulo 2 e versículo 3, ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado. Paulo está colocando Timóteo, ou um cristão, como um soldado. E é tão interessante que ele vai mais além, e no versículo 5 ele traz a alusão a outro personagem, uma ideia de um outro personagem, que se diz assim: e se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. Paulo está trazendo a ideia, a alusão de um atleta que busca um prêmio, uma coroa, uma recompensa no seu desempenho a cada momento. E no versículo de número 6, ele traz a alusão, a ideia de um outro personagem. Aí ele diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então Paulo traz a alusão de três personagens importantíssimos que estaria na vida deste jovem pastor, deste jovem pregador, deste jovem obreiro, por nome Timóteo, ao qual ele tratava e o considerava como um filho. E Paulo inicia essa palavra, esse direcionamento na vida dele, com uma comparação de um soldado que é vigilante, de um soldado que sempre tem que estar muito bem equipado, de prontidão. Ele fala de um atleta que corre atrás de uma vitória, de um prêmio, de uma recompensa. E ele fala de um lavrador, aquele que lança a preciosa semente, aguardando em sol causticante, muitas das vezes a chuva que não vem, mas ele aguarda surgir, aparecer este fruto. Então, um soldado que vigia, um atleta que é vitorioso e um lavrador que aguarda. E Paulo intitula e direciona essa carta de uma forma específica a Timóteo, e ele lembra de algumas ações na vida desse servo de Deus. Primeiro ele diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Observem que Paulo está falando de fortalecer, de receber forças. Então,
todo soldado deve ter firmeza, deve ser perseverante, deve ter caráter, deve lutar legitimamente, deve estar bem equipado. Então Paulo traz essa alusão para a vida de Timóteo, dizendo que se ele não se fortificasse nesta graça que ele só iria encontrar em Cristo Jesus, adversidades viriam e surgiriam, mas ele estaria fortalecido no Senhor. E é tão interessante a gente aqui destacar que graça é diferente de justiça. Justiça é muitas das vezes algo que vem com mérito, às vezes por obras, por alguma consequência que você recebe algo de alguém ou algo que alguém lhe dá. É justiça. Mas graça é favor imerecido. Graça é favor que não merecíamos. E nós fomos alcançados pela graça por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então o apóstolo Paulo está lembrando a Timóteo que ele tinha que se revestir desta fortaleza, que ele tinha que se revestir desta graça para conseguir vencer as dificuldades que surgiriam e viriam. Sim, soldado de prontidão, um atleta que corre em busca de um prêmio, que deve se dedicar, que deve se estar se separando de muitas coisas para conquistar o prêmio, e aquele lavrador que espera o fruto brotar pacientemente. Aleluia. Mas ele disse que se esta graça, se esta fortaleza, ele não conseguiria encontrar se não estivesse em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O que Paulo estava dizendo a Timóteo, que o Deus de toda graça, o Deus de toda fortaleza, teria que estar em sua vida para que ele pudesse vencer as ações contrárias, sim, que surgiriam, as tempestades que surgiriam, os ventos contrários que muitas das vezes abarraria a sua vida. E não é assim conosco. Às vezes estamos passando por situações difíceis, estamos passando por situações que parece que a gente não vai conseguir chegar, que não vamos conquistar. Mas eu trago uma palavra para ti nesse dia, que o Deus de toda graça, ele vai te alcançar. Quem sabe você que está me ouvindo, que está me assistindo, ainda não professou a fé em Cristo Jesus o Senhor. Mas receba a força de Deus para você se dedicar, se entregar, abrir o teu coração e receber a salvação que só encontramos em Cristo Jesus o Senhor. O texto que Paulo, ele escreve aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, ele diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Fé é algo que tem que emanar do coração do homem. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, e versículo de número 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. No versículo 1 ele diz: ora, a fé é algo que você conquista crendo, confiando no Deus Todo-Poderoso. Que neste dia, que nesta manhã, que nesse começo de dia, você possa compreender e entender que o Deus de toda fortaleza, que o Deus de toda graça esteja sobre a tua vida. Paulo estava dizendo a Timóteo que intemperanças viriam, surgiriam. Fortaleza fala de presença, graça fala de favor que não merecíamos. Graça fala de força, graça fala de perdão, graça fala da misericórdia de Deus. Graça fala que Deus nos alcançou através de Cristo Jesus o Senhor. Que nesta manhã a tua casa, a tua família seja alcançada por esta graça, por essa fortaleza do Senhor. Observe que Paulo instrui a Timóteo dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te. A fortaleza de Deus na tua vida para vencer, muitas das vezes, as tempestades que surgem. Muitas das vezes, questões que surgem na nossa vida, que a gente só pode conseguir conquistar
quando temos a fortaleza de Deus em nossas vidas. O irmão Diógenes, nosso evangelista, fez a leitura e fala-nos de esse Deus que age em nossas vidas. Receba a força de Deus nessa manhã. Receba a graça de Deus para conquistar. Receba a graça de Deus, porque nem tudo está perdido. Há um Deus no céu que peleja e vence por mim e por você. Paulo escreve uma carta aos Efésios no capítulo 6 e versículo de número 10, e ele fala de fortaleza, ele fala de confiança em Deus, ele fala de esperar em Deus quando ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força está em Deus para podermos avançar e ter firmeza e sermos perseverantes no Senhor. Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz que ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira, mas ele guardou a fé. O que o apóstolo Paulo estava direcionando, informando a Timóteo, que guerras viriam, surgiriam, mas ele conseguiria vencer confiando no Deus de toda a graça, de toda a fortaleza. Embates surgiriam, sim. Guerras no cotidiano vêm, sim. Mas o Deus da graça, da bondade, da misericórdia é que nos sustenta para vencermos de uma forma gloriosa. O Salmo de número 20, ele diz que uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Deus, ele nos sustenta pelas suas fortes mãos as nossas vidas, para que possamos estar de pé diante dele. Receba nesta manhã firmeza do Senhor. Paulo, ele direciona de uma forma tão gloriosa, tão importante, essa instrução, esse ensino, essa exortação a Timóteo, dizendo que ele tinha que estar se fortalecendo no Senhor Jesus Cristo de uma forma gloriosa. Observe que ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te nessa graça que você só vai encontrar em Cristo Jesus o Senhor. Quem sabe você está passando por vendavais, quem sabe eu posso entender, compreender que desemprego pode ter batido às tuas portas, quem sabe a enfermidade, quem sabe a família está passando por um momento de dificuldade, mas receba forças do Senhor para conseguir combater e vencer este combate que você está vencendo, ou que você está passando, esta situação do qual você está vivendo. O Deus de toda graça, o Deus de toda bondade, o Deus de toda misericórdia, ele vai te alcançar neste dia e nesta manhã. Eu tenho por certo que o Deus do salmista Davi, quando ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, é esse Deus de fortaleza, é esse Deus que nos manda descansar nele. Descansa no Senhor neste dia. Nós sabemos que nós temos um inimigo. Em Mateus capítulo 13, 39 diz que nós temos um inimigo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos diz que nós temos um adversário. E em 2 Coríntios 4 e 4 diz que o Deus deste século, ele cega o entendimento de muitos homens. Mas quando a gente se fortalece no Senhor, quando a gente descansa no Senhor, quando a gente espera com confiança nele, a fortaleza de Deus chega em nossas vidas. Quem sabe a enfermidade tem assolado a tua vida. Ontem estávamos em uma ceia gloriosa, como se foi dito aqui lá no Templo Central. O nosso pastor fez uma oração de fé pelos enfermos, por aqueles que estavam com enfermidade. E eu creio que o Deus que cura operou milagres naquela noite, e o Deus que cura vai operar milagres na tua casa neste dia. Receba a força do Senhor, te fortifica-te nele. Observe que o versículo 3 da segunda carta a Timóteo, ele diz assim: sofre, pois, comigo, sofrimentos virão, aflições vão surgir, mas o segredo, a ação de Deus, o que Deus está te dizendo neste momento, nessa manhã, não deixa teu lugar, não sai do teu lugar, fica firme,
Põe as âncoras na palavra de Deus. Põe as âncoras em Deus para que você possa avançar cada dia mais. É só um momento, é só um instante. O Deus de toda graça, o Deus de toda fortaleza, o Deus de toda misericórdia, o Deus que é salvação, o Deus que é bondade, por Cristo Jesus o Senhor, vai alcançar propósitos em tua vida, quando tu abre o coração e diz: Senhor, eu não posso, mas tu pode. Tu pode, Senhor, me dar forças para eu vencer. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo, como um bom cristão, como um bom servo. Eu abro esse parênteses novamente. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, abre teu coração nesse dia e deixa o Senhor reinar em tua vida. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, porque nós estamos assim a fim de agradar aquele que nos alistou para uma guerra. Saiba que Deus é garantia. A força de Deus é garantia em nossas vidas. A força de Deus renova a presença dEle cada dia, cada momento em nossas vidas. Recebe garantia de Deus. Deus começa a agir quando você diz: Senhor, Tu estás comigo para me ajudar. Deixa Deus te ajudar nesta manhã, meu amigo, meu irmão. Você que está me assistindo, você que está me ouvindo. Quem sabe alguém chegou e disse: não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o Deus da graça, o Deus da bondade, o Deus do favor que nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou, Ele nos resgatou, Ele nos tirou, aleluia, do pecado para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Recebe esta palavra de Deus. A força está em Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas é potestades, principados, mas o Senhor está conosco para sermos vencedores nele. Se aproprie das armaduras de Deus para que possais vencer e estar firmes, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Recebe esta palavra nesta manhã. As portas vão se abrir, porque o Deus de toda graça, o Deus de toda fortaleza, está sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem sabe você diz: esse meu filho não tem jeito, parece que Deus não está vendo. Deus está vendo. A última palavra é do Senhor, a última palavra de Deus na tua vida. Recebe garantia de Deus. Deus começou a agir quando você descansa nele. Descansa no Senhor neste momento. Confia nele, você vai ter solução para a tua vida e para a tua casa. Recebe nesta manhã esta palavra. Tu, pois, meu filho, fortifica-te no Senhor, na graça que emanou na cruz do Calvário, por Cristo Jesus o Senhor. Somos mais que vencedores nele, no Senhor dos exércitos. Descansa nele, entrega a tua vida para ele. Se você ainda não é crente, se você ainda não professa fé, mas o Senhor chega como amigo que ele é. Glória ao nome de Jesus. Aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. Continua fazendo, continua trabalhando. É o soldado que é vigilante, é aquele que é bem equipado, que tem as armas de Deus. É o atleta que é vitorioso, no final tem recompensa. Continua trabalhando, caminhando para Jesus. Não diga ao Senhor: eu não vou mais. Levanta a tua cabeça nesta manhã e recebe de Deus força. Recebe de Deus força na tua vida, nos propósitos, nos projetos que Deus está direcionando nessa manhã. Culto doméstico é de bênção na tua casa, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Abre teu coração neste dia e há solução para esta causa. Nada está perdido. O Deus de toda fortaleza, o Deus de toda graça, vai derramar sobre a tua vida bênção sobre medida. Confia nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo vai fazer.
Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesse momento, que Deus te dê força. Recebe ânimo do Senhor. Recebe ânimo do Senhor para não desistir. Recebe fortaleza de Deus sobre os projetos, sobre as ações que Deus vai realizar sobre a tua vida. Recebe ânimo de Deus sobre esta causa que não está perdida. Está na mão daquele que resolve. Descansa nele, confia nele e ele tudo fará sobre a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo te dê força e recebe graça, aleluia, recebe graça do Senhor nesta manhã para continuar olhando só para Jesus. Que Deus te abençoe. Me deixa nesse momento fazer uma oração por ti, orar por vós, pelas famílias, pela igreja, pelo Brasil, por cada um de nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, neste momento estamos te agradecendo, Senhor, esta oportunidade. A Rede Brasil de Comunicação, que tem sido um canal de bênção, Senhor, em meio às famílias. Meu Deus, continua abençoando a todos que fazem a Rede Brasil de Comunicação, nosso pastor presidente. Pai, abençoa as famílias que são impactadas em seu lar, que recebe a palavra, o louvor, a adoração. Muitas das vezes estão enfermos em um leito de hospital, que parece que muitas das vezes não recebem uma visita, mas a Rede Brasil entra trazendo paz, trazendo a graça de Deus, trazendo a fortaleza de Deus. Senhor, abençoa as famílias, estende tuas mãos sobre cada um de nós. Abençoa o nosso Brasil, a nossa nação, que haja paz em Israel. Senhor, nos ajuda grandemente. Abençoa nosso pastor presidente, a tua igreja. É o que nós estamos te pedindo, Senhor. É o que nós estamos te rogando, te suplicando, crendo, confiando e esperando em ti, Senhor, no nome de Jesus.